castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos, meus irmãos, dar continuidade, então, aos estudos que nós temos feito, né, sobre o culto ao Senhor. Nós estamos fundamentando os nossos estudos no livro do profeta Malaquias. Então, eu quero convidar os irmãos para abrirem, por gentileza, Malaquias. Nós hoje vamos retomar um assunto que começamos a falar sobre ele, que é a razão pela qual nós devemos cultuar o Senhor. E a primeira razão que é apresentada por Malaquias é o amor eletivo de Deus em nosso favor. Deus nos amou sobremaneira, nos escolheu antes dos tempos eternos, e esta é uma das razões, talvez a primeira, a principal razão pela qual nós devemos cultuá-lo do modo como ele merece ser cultuado e do modo como ele exige ser cultuado. Como os irmãos já estão acostumados, porque nós já fizemos esta introdução, Malaquias é um texto muito importante relacionado ao culto, porque trata de um período em que aquelas pessoas estavam voltando do exílio e elas precisavam se ajustar novamente, né? Dentro da sua cultura inclusive religiosa. E os irmãos sabem aqui por experiência própria que quando nós passamos um tempo fora da nossa própria região, né, do nosso próprio lugar, da nossa própria cultura, é muito comum nós nos apegarmos a algumas coisas da cultura externa, né, ou estrangeira. E a gente acaba pegando algumas marcas, alguns sotaques, algumas manias que são próprias daquela cultura onde nós estávamos, né? E não foi diferente com o povo de Judá, o povo de Israel. Eles estavam também exilados e, por estarem numa terra estrangeira, eles também foram tentados a adquirir muitos hábitos, alguns vícios, né? Alguns costumes dos povos estrangeiros. Então, quando eles voltam para Jerusalém, acontece um choque de cultura, em todos os aspectos, inclusive espiritual, porque eles tinham se acostumado com um modelo específico, né, de adoração, que não era o modelo instituído por Deus, e isso causou problemas para eles. Então, imagine, é como se nós, por exemplo, estivéssemos muito acostumados com um determinado modelo de culto, e, de repente, nós começássemos a ver que esse modelo de culto ele traz algumas dificuldades, traz alguns problemas. Adaptar-se a uma nova realidade é muito difícil, né? É muito difícil porque você já tem ali toda aqueles vícios, né? É igual quando você aprende a dirigir e depois você aprende a dirigir antes de fazer autoescola, né? Os irmãos aqui que são mais velhos, aí, que que são daquela época que não precisava ter autoescola, né? E aí você dirige, ali você pega seus vícios, né? Suas manias, e aí quando você vai lá para fazer tudo direitinho, aquele negócio que não... Você sair, você tem que colocar a cabeça para o lado de fora da janela do carro, olhar lá fora, olhar todo, né? Você fica meio perdidão, porque são vícios que a gente adquire no dia a dia, e que quando você precisa se adequar, se ajustar a um modelo que é próprio, que é pronto, né? A gente tem um choque. Então, isso aconteceu com o povo de Judá e de Israel. Eles tinham um modelo de culto, eles tinham um modelo de vida, mas aí eles foram exilados, e lá no exílio eles receberam todo tipo de vício de outras culturas, né? Das culturas pagãs. Alguns se adaptaram tanto que resolveram nem voltar, né? Eles ficaram tão adaptados que nem voltaram para Jerusalém. Outros voltaram, mas voltaram cheio de vícios, e um número menor voltou ainda com saudades, né, do culto e da forma de adoração do povo de Judá. Então, Malaquias, juntamente com Ageu, com Sofonias, eles estão preocupados exatamente com essa realidade. O povo de Deus volta do exílio, volta cheio de vícios, cheio de problemas,
E a adoração, portanto, ela está fracassada. É uma adoração com muitos problemas, sobretudo com uma compreensão errada de quem é Deus, né? E o culto passa por aí. Todos nós, quando temos uma compreensão errada de quem Deus é, nós não cultuamos de maneira correta. Isso acontece na vida comum, né? Se você não conhece bem uma pessoa para quem você quer falar, com quem você quer falar, é lógico que você talvez não fale da maneira certa como aquela pessoa vai responder. Nada melhor do que você conhecer a pessoa para você dizer, olha, fulano ele não gosta muito disso, ele não gosta muito daquilo, é melhor você falar com ele assim, é melhor você falar com ele daqui a pouco. Não é? Então você tem os meios para atingir uma boa comunicação com as pessoas que você conhece. Com Deus é a mesma coisa, Deus é uma pessoa. E quando nós não conhecemos a Deus do modo como Ele é, nós corremos um sério risco de não conversarmos com Ele da maneira adequada. Né? E isso vale para as nossas orações, isso vale para o nosso louvor diário, não é? E vale para o culto chamado culto público, o culto da igreja de Cristo. Aquelas pessoas estavam vivendo, portanto, deste mal. Elas tinham se esquecido de quem Deus é, tinham perdido a reverência por esse Deus, e elas então passaram a questionar os principais atributos deste Deus. E o primeiro questionamento que eles fazem é em relação ao amor de Deus por eles. E foi esse o tema que eu introduzi, já falamos aqui em algumas lições, e hoje eu gostaria de topicalizá-lo, de torná-lo um pouco mais em forma de tópicos, né, para que a gente possa fechar, então, essa primeira parte, que é a parte que diz respeito ao questionamento do povo de Deus quanto ao fato de Deus amar ou não este povo. Os irmãos se lembram que eu disse o seguinte, de certo modo é até justificável, porque os profetas diziam que haveria prosperidade, mas a realidade deles não era essa. Eles estavam sofrendo, eles tinham sido exilados, deportados, escravizados. Então, muito tempo se passou e é natural, né, que depois de muito tempo as pessoas comecem a questionar mesmo, dizendo, mas Deus, o Senhor não falou que ia ser assim? O Senhor não falou que nós teríamos prosperidade? Cadê a prosperidade que o Senhor falou? Então, o povo começou a focar nas circunstâncias, né, que eles estavam vendo e vivendo, e se esqueceu das promessas de Deus. E isso é um ponto importante teológico também. Quando nós pautamos a nossa fé nas coisas, ou na providência de Deus, e não nas promessas de Deus, nós corremos um sério risco de fazermos exatamente o que eles fizeram. Porque muitas vezes Deus permite, Deus ordena que nós passemos por situações difíceis durante um tempo da vida, talvez por toda a vida, nesse mundo. E quando nós olhamos, então, para estas ações de Deus, que são os atos da sua providência, e nós não olhamos para as promessas que as Escrituras fazem em relação àquilo que Deus quer para nós e para o seu povo, nós corremos um sério risco de termos uma visão errada a respeito de Deus. O texto clássico é o Salmo 73, né, de Asaf. Ele olha para a circunstância, vê o pessoal lá, a impiedade prosperando, ele que era um servo de Deus, meio as coisas dando erradas, e então ele, e aí? Cadê o Senhor? Né? Onde é que o Senhor está? Não há uma injustiça da parte de Deus de manter o seu povo, a quem Ele diz que ama, manter esse povo na miséria, na perseguição, na tristeza, etc. E aqueles que blasfemam de Deus, eles estão aí, estão bem, estão vivendo de boa. Né? E queira ou não queira, irmãos, a gente pensa um pouquinho disso, né? Porque às vezes você olha assim, você vê tanta impiedade no mundo, tanta criminalidade, tanta doença, tanta coisa ruim, né, que acontecem, e às vezes um certo grupo de pessoas se beneficia de tantas coisas, e aqueles que nós consideramos justos, né, que não deveriam passar por essas situações, eles passam por essas situações. Né? Então o bem e o mal está sobre todos. E a gente questiona isso às vezes, né? A gente questiona isso às vezes. O problema é que, nessa época de Israel,
o questionamento ele foi além, né? Porque uma coisa é você, às vezes, não entender muito bem o padrão de Deus e perguntar a Ele, como os salmistas perguntavam, né, em alguns momentos de angústia, nas suas orações. Não é pecado perguntar para Deus, porque Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, Ele é bondoso para conosco, misericordioso. Então, Ele não nos proíbe de conversarmos com Ele, dizendo, Senhor, por que eu estou passando tal situação? Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que tanta provação? Por que tanta dificuldade? Então, não é pecado nós perguntarmos para Deus. O problema é que essa turma aqui não estava só perguntando. Essa turma estava, de fato, trazendo este questionamento como incredulidade. Além da pergunta, eles estavam duvidando do amor de Deus para com eles. Então, veja que é um passo muito adiante e, de fato, uma blasfêmia contra o próprio ser de Deus, né? Reparem que, então, a pergunta do versículo 2 é, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus diz para ele, eu amo vocês. Mas vós dizeis, é sério isso? Em que o Senhor nos tem amado? É uma pergunta irônica. Aqui não é uma pergunta natural. Não é uma pergunta de um crente que diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Me mostra onde o Senhor tem me amado. Não é uma pergunta de um crente que deseja se aprofundar na intimidade. É a pergunta de pessoas que agora estão já mergulhadas numa cultura pagã, já têm uma mente pagã, e por causa dessa mente pagã, eles passam a questionar o próprio amor de Deus para com eles. É como se eles dissessem mesmo, ironicamente, é sério? O Senhor nos ama desse jeito? É assim que o Senhor ama aqueles que são seus filhos? Então, reparem que é uma pergunta complicadíssima, porque ela revela incredulidade, ela revela problemas espirituais, um problema de relacionamento. É mais ou menos como aquele pai, aquela mãe, né, de um filho adolescente, né, e o filho adolescente começa a questionar, né, os padrões do pai, da mãe, né, e começa a fazer coisas que o pai e a mãe não aprovam, e o pai ali, a mãe em cima, e o filho se rebela, né, se rebela contra os pais. Alguns irmãos aqui já devem ter visto essa história, né, em algumas famílias. Se rebela contra os pais e às vezes começa a fazer coisas que são totalmente contrárias àquele ensino que ele recebeu, não é? Às vezes até sai de casa, se rebelam mesmo. Muito parecido com a figura lá do filho pródigo, né, do jovem mais novo da casa. Se rebela contra os pais, é uma maneira de dizer, será que o Senhor me ama mesmo? E então, passa a questionar as ações do Pai, né? As ações de Deus, neste caso, e isso se torna um grande problema, então, para Israel e para o culto. O que eu tenho, então, insistido com os irmãos aqui é o seguinte, se nós amamos a Deus, como de fato nós afirmamos que amamos, e a Bíblia diz que aquele que ama guarda os mandamentos, Jesus disse isso, quem me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. A pergunta é, se nós amamos a Deus como falamos que amamos, como afirmamos que amamos, qual tem sido a nossa reação em relação ao amor de Deus por nós? Como nós recompensamos, né? Recompensar não é uma boa palavra, como nós devolvemos ou retribuímos, também não é uma boa palavra, né? Como nós demonstramos, né, na prática, esse grande amor com que o Senhor nos amou, né? Na nossa vida diária, no dia a dia, e também no culto coletivo, no culto público. Como que a Igreja de Deus ela reflete com alegria este amor de Deus por nós, né? Então, essa é uma pergunta que nós devemos fazer individualmente, e aí cada um, com a sua consciência diante de Deus, né, se colocar com esta pergunta em mente, quer dizer, aquela pergunta que Pedro fez para Jesus, né, que Jesus fez para Pedro, melhor dizendo, Pedro, tu me amas? Né? Aquela pergunta de Jesus para Pedro é uma pergunta que deve ser feita para todos nós, é como se Jesus estivesse dizendo, tu me amas? Né? Para cada um de nós. E a nossa resposta, ela deve ser uma resposta
sincera, porque Deus conhece o nosso coração. Então não adianta nós dizermos, Senhor, tu sabes que eu te amo, sem o amarmos de verdade, não é? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Neste caso aqui, Deus disse, eu amo vocês. E eles disseram, nós não estamos acreditando nisso, nós duvidamos que o Senhor nos ame. E aí Deus, então, misericordioso que é, Ele prova o porquê Ele ama o povo. Deus poderia ignorar, né? Porque uma agressão dessas é uma agressão muito forte para com Ele. A rejeição é uma rejeição muito forte. Mas Deus, irmãos, Ele tem o seu povo. E Deus não abandona o seu povo, mesmo que o seu povo seja muitas vezes incrédulo, muitas vezes passível de disciplina. Deus ama o seu povo e Ele cuida do seu povo. É como um pai e uma mãe que nunca abandonam o seu filho, mesmo o filho fazendo tudo o que faz, mesmo o filho rebelde, o pai e a mãe estão ali, né, cuidando dele, orando, pastoreando na medida do possível, mas estão ali conectados. Deus também, como bom pai que é, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, mesmo quando nós muitas vezes manifestamos uma ausência de amor, de gratidão para com Ele. E aí, de novo, eu peço que vocês façam esse exercício individualmente, no sentido de se perguntarem, Senhor, eu tenho de fato demonstrado o amor com que o Senhor me ama, de maneira adequada, de maneira profunda? Qual a minha relação contigo? Qual a minha relação com o amor do Senhor por mim? Né? Como que eu tenho demonstrado isso na minha vida diária, na gratidão às coisas que o Senhor me dá, na busca por reconhecer o Teu governo sobre a minha vida, as coisas que me acontecem? Como que eu reajo às coisas que me acontecem no dia a dia? Será que eu reajo como se eu não merecesse aquelas coisas que vêm contra mim, né? Como se Deus estivesse errado, como se eu merecesse mais? Qual a reação? Qual a nossa reação? Como nós vemos Deus, né? E esse é o ponto. Quem é Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor. Deus é amor. E a partir do momento que nós questionamos o amor de Deus por nós, nós estamos questionando mais do que um atributo de Deus, nós estamos questionando o próprio Deus, não é? Porque os atributos de Deus são as suas próprias perfeições. Deus é amor. Então, quando você questiona o amor de Deus por você, e esse questionar não somente no sentido irônico, como foi o caso de Israel, mas até mesmo descrer deste amor de Deus na sua vida, e, portanto, não apresentar de volta, né, sua gratidão por este amor, então nós estamos mesmo nos comportando muito mal e, inclusive, abrindo a oportunidade de sermos disciplinados por Ele, né? Se somos mesmo seus filhos, Deus haverá de nos disciplinar, porque um pai disciplina o filho a quem ama. Se estamos sem disciplina, é porque talvez nós não sejamos do Senhor, porque Deus então abre mão, né? E muitas vezes nós não somos disciplinados, porque não somos do Senhor. Então esse é um juízo que nós devemos fazer em relação a nós mesmos, né? Às vezes, meus irmãos, eu fico um pouco preocupado, assim, porque às vezes eu vejo algumas pessoas, elas sendo disciplinadas pelo Senhor na vida delas, e elas não percebem que isso é disciplina do Senhor. Às vezes, coisas que estão dando errado na vida, nos relacionamentos, um casamento, às vezes, meia boca, né? Meio fracassado, problemas com os filhos, problemas com finanças, problemas com, sei lá, vários tipos de problemas, né, que a gente tem no dia a dia, emprego, falta de emprego, uma série de coisas. Não estou dizendo que toda vez que estas coisas acontecem, é juízo de Deus sobre nós, não é isso que eu quero dizer, não é? Porque a Bíblia não nos ensina assim. Às vezes Deus ordena que estas coisas aconteçam até para que nós possamos nos relacionar melhor com Ele mesmo e compreendermos mais dEle. Mas em outros casos, claramente a Bíblia mostra que são disciplinas de Deus sobre nós.
Às vezes erros que nós temos cometido, pecados que nós temos cometido, e temos dado brecha, temos aberto as portas para que essas coisas aconteçam, para que o mal venha sobre nós e contra nós. Então, a gente precisa se perguntar, será que isso que está acontecendo comigo, eu tenho participação nisso que está acontecendo comigo? Será que a rejeição de Deus em relação a mim, Deus virar as costas para mim, como o salmista às vezes dizia, né? Deus tirar de nós o seu rosto, será que isso é um problema meu? Será que eu tenho causado isso? Não é? Onde eu tenho falhado? O profeta Ageu fez essa pergunta, né, para o povo, dizendo, considerai o vosso passado. Faça uma retrospectiva. Talvez você tenha falhado em algum momento, em algum lugar, e você ainda não reconheceu esse pecado, você está continuando, caminha com esse pecado, e Deus está disciplinando você o tempo todo. E você não está percebendo que isso é disciplina de Deus sobre a sua vida. O povo de Israel era assim. O povo de Israel, muitas vezes mesmo, Deus disciplinava, Deus corrigia, e o povo, às vezes, se arrependia, parte do povo, outros não se arrependiam. Sempre foi assim, como continua sendo, né? Como continua sendo. A palavra tem sido pregada, o ensino tem sido ministrado, Deus tem falado aos nossos corações, mas, obviamente, nem todos ouvem. E aqueles que ouvem usufruem do benefício da correção paterna. Mas aqueles que não ouvem, por outro lado, são alvos da disciplina do Senhor também. Isso acontece com todos nós, comigo, né, com os irmãos, porque, como eu disse, Deus é um pai e Ele vai disciplinar os seus filhos porque Ele ama esses filhos. Então, meus irmãos, diante deste questionamento, eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui algumas razões pelas quais nós devemos cultuar a Deus em razão do grande amor com que Ele nos amou. E esse é o ponto da nossa aula de hoje. O povo questiona Deus a respeito do amor, e Deus responde a partir da eleição, da predestinação, que é um tema que nós já tratamos aqui, né? Já bastante. Fizemos vários estudos aqui sobre a questão da eleição, e a resposta de Deus é fundamentada nisso. No versículo 2, ele diz, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Ou seja, os inimigos, Edom é um inimigo de Israel. Os inimigos de Israel podem até se levantar contra Israel. Eles podem até querer edificar suas ruínas, Edom pode até querer ser maior do que Israel, mas ele não será. Eles vão edificar e Deus vai derrubar. Eles vão edificar as fortalezas e Deus vai destruir. E o nome de Edom será terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Não adianta mudar o status estabelecido por Deus. Deus tem os seus filhos amados, e Ele vai cuidar dos seus filhos amados. E Ele vai cuidar deles, inclusive destruindo os inimigos que se levantam contra estes filhos. Se nós traduzirmos isto para a igreja, nós podemos claramente aplicar os princípios que nós temos, inclusive, aprendido aqui com base no Apocalipse. Ora, se Cristo tem um povo para si, se Ele escolheu um povo, se Ele elegeu esse povo por amor, significa que esse povo vencerá todos os desafios pelos quais eles passarem, e eles serão definitivamente premiados pelo Senhor com a consagração final nos céus, de maneira que nós não nos perderemos pelo caminho, nós não seremos abandonados pelo Senhor. Ainda que nós vivamos tempos difíceis, de perseguição, de morte, nós seremos levados até o fim. A igreja do Senhor prevalecerá. Se Edom se levantar contra a igreja, se Edom edificar muros, fortalezas contra a igreja, Deus destruirá
estas fortalezas, estes muros. Nós podemos pensar hoje no nosso contexto, talvez nas grandes ideias anticristãs que têm sido edificadas, né? Nós vivemos numa geração pervertida em que muitas propostas, muitas ideias são mesmo anticristãs. Então, não se preocupem com isso. Deus vai destruir estas fortalezas. O povo de Deus será preservado, ainda que nós tenhamos de passar por momentos difíceis, ainda que nós sejamos perseguidos mesmo, levados à prisão, levados à morte, se for o caso, que Deus nos livre disso, mas não estamos isentos, porque outros irmãos nossos, nesse mesmo momento, em outros lugares do mundo, estão passando por isso. Estão sendo presos, estão sendo mortos, estão sendo açoitados, estão perdendo as suas famílias, tendo os seus bens confiscados. Muitos dos nossos irmãos passam por isso. Se porventura nós tivermos de passar, devemos ter a certeza de que Deus nos ama. Ele não deixou de nos amar pelo fato de nós estarmos passando uma situação de prova. Portanto, questionar o amor de Deus em nosso favor foi o grande problema daquelas pessoas ali. E quando nós questionamos o amor de Deus, nós não conseguimos cultuá-lo como ele merece, porque nós perdemos a visão de quem Deus é. Nós perdemos a dimensão diante do Deus, diante de que Deus nós estamos, a que Deus nós estamos adorando. Irmãos, pense nisso no sentido do culto mesmo. Você passa a tarde na sua casa e você começa a se arrumar ali, né, para vir para o culto às 19 horas. E a principal pergunta deve ser: por que eu estou indo para o culto? O que me faz levantar aqui, né, e me arrumar e tal, e me dirigir até a igreja, sentar no banco e responder aos comandos do liturgista, né? Ficar ali ouvindo a pregação? O pastor pregou demais, domingo passado foi mais de 1 hora, né? O que é que me leva a fazer isso? Então, essa é uma pergunta importante, porque nós temos que dar sentido à nossa vida. Se você faz coisas sem sentido, sua vida é uma vida pobre. Aliás, esse é um dos problemas das pessoas, né? É buscar sentido nas coisas que elas fazem. Esse é um dos grandes problemas da nossa época, os problemas psíquicos que a gente vive. As pessoas não veem sentido nas coisas que elas fazem. E por isso elas acabam se entregando a tantos problemas mentais, né, de saúde mental, porque fica aquela vida vazia, uma vida sem sentido. E nós crentes, nós temos um outro problema ligado a esse, porque nós criamos uma rotina, né? Nós estamos acostumados, tipo um robozinho mesmo. Todo domingo a gente levantar e tal, ir para a igreja, né? Nossa cabeça já está condicionada a isso. E aí tem um outro problema, porque talvez você se acostumou tanto a isso, que isso passou a ser algo mecânico, algo rotineiro, mas sem nenhum sentido, sem qualquer tipo de sentido básico para a sua vida. Então você se levanta, talvez, por que você vai para a igreja? Eu vou porque eu tenho que dar aula, eu vou porque eu tenho que tocar, eu vou porque eu tenho que dobrar o boletim, eu vou... Quer dizer, são tantos motivos. Eu vou porque eu tenho que entregar um negócio para a dona fulana, então eu tenho que ir. Eu só encontro ela na igreja, né? Então eu tenho que ir para... Tem vários motivos que você pode utilizar. Mas, se você não vier com a ideia de que você está aqui, porque Deus te amou antes dos tempos eternos, e Ele te atraiu com este amor infinito, te reuniu num povo, para que você, juntamente com este povo, o glorifique, nada, irmãos, nada justificará a sua presença aqui neste lugar. Um culto alegre, um culto dinâmico, um culto vibrante, é um culto de pessoas que declaram amor pelo Senhor. Quando você ama, você sabe expressar o amor. Todos nós aqui somos amantes.
por natureza, porque somos imagem e semelhança de Deus. E a gente sabe o que significa expressar o amor para uma pessoa, a gente sabe disso. Os casais apaixonados aí sabem disso. Quando você quer expressar o amor, você sabe como fazer. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Se você ama Deus de todo o seu coração, de toda força, entendimento, e se você quer retribuir esse grande amor de Deus por você, muito dificilmente o seu culto vai ser um culto mecânico, um culto xoxo, um culto vazio, né? Aquele culto frio, sem expressão, muito dificilmente. E veja que eu não estou falando aqui nada de expressões corporais, nada disso, né? Você não precisa pular, plantar bananeira, né? Não precisa nada disso. Até porque quando você vai expressar amor para uma pessoa, você não faz isso, né? Quem aqui que quando começou a namorar, ficava plantando bananeira na frente da namorada? Ó, tem um negócio que eu aprendi, vou fazer para você aqui, tá? Né? Quem é que ficava na frente da namorada dançando? Ó, eu aprendi um negócio que vou expressar o amor aqui que eu tenho para você. Ó, vamos. Ninguém fazia isso. Você ia com reverência, né? Aquele frio na barriga, aquela sensação gostosa, né? de alguém apaixonado, que quer dizer assim, eu te amo, e quer receber de volta, não é assim? Isso que os puritanos chamavam de afeição, afeto. Quando nós amamos a Deus, nós vamos assim. Nós vamos com aquela sensação assim, hoje eu vou falar com Deus e eu quero que Ele me ouça, eu quero que Ele receba o meu amor, sabe? E você entra na presença dEle com essa conexão. E você tem ao seu lado um outro irmão que está querendo a mesma coisa. Você olha para a direita, ele está querendo, você olha para a esquerda, ela está querendo, você olha na frente, aquele irmão também, olha atrás aí, sabe, aquele calor amoroso que sobe, de fato, no culto a Deus, com expressão de gratidão. Eu tenho conversado com a Nath e com a Lê, né, sobre a questão da música na igreja, e uma das coisas que a gente colocou ali, pontuou ali, é a importância da igreja cantar os cânticos de adoração a Deus, não é? Não é só o dirigente aqui, não, é a igreja. É a igreja que louva a Deus, é a igreja que canta a Deus. Então, às vezes é tão ruim você estar... a gente fica aqui à frente, né, e a gente vê os irmãos. É tão ruim, às vezes, quando está aqui uma parte cantando, outra parte não canta, outros estão sentados, outros... Você percebe que falta aquela unidade, né? De estar todo mundo louvando a Deus como igreja. Eu até tenho, de vez em quando eu mando para a Nath uns videozinhos de algumas igrejas pelas quais a gente tem apreço, né? E como é bonito você ver a igreja cantando, né? O povo cantando, assim, cantando cânticos, hinos. Como é bonito, não é? Ontem eu tive no encontro de casais lá da primeira igreja, e tinha até sanfona no grupo de música lá, seu Edson, sanfoneiro, nossa, um negócio lindo, piano, a bateria, sanfona, baixo, aquele negócio bonito, e o povo cantando, sabe, devia ter mais ou menos uns 60 casais, e o povo cantando com alegria. Como é gostoso isso, como é bom. Então, meus irmãos, esse é um ponto importante, porque quando a gente manifesta, quando a gente reconhece que Deus nos ama, e você quer devolver isso, o seu culto não será um culto murcho, enfraquecido. Não, o seu culto será um culto alegre, vibrante, coração, sabe, que se emociona. Não é? A gente tem muito problema em relação a isso, a gente acha que emocionar no culto é sinal de pentecostalismo, né? Às vezes a pessoa chora no culto, fulano está chorando, isso aí é meio penteca. Não, Deus não proíbe as emoções. Deus não proíbe as emoções, não é? O que nós não podemos fazer é perder o controle das emoções. Então, se você está no culto e aí de repente você começa a rodopiar, né? Aí você já pensou, o Márcio, desse tamanho aí, chegar na frente que rodopiando, né? Tá recebendo o Espírito aí e tal. Aí já é uma perda de controle.
né? Aí Deus fala, não, peraí, domínio próprio, né? Paulo instruiu isso lá em Corinto, ó, peraí, não é assim não, gente. Vamos falar cada um na sua hora, que senão vira bagunça, né? Tem que ter ordem e decência. Mas a expressão de afeto, de emoção, de carinho por Deus, né? E pela igreja, isso aí é bíblico. Então, nada dessa ideia de que presbiteriano é sorveteriano, não. Né? Nós, presbiterianos, temos que ser calorosos, nosso culto tem que ser um culto vibrante, um culto alegre, não é? Contidas as emoções que sejam exageradas, obviamente, como eu dei o exemplo aqui, né? Por causa do domínio próprio, mas expressando a gratidão do nosso coração. Não é? Então, é isso. Olha só, primeira razão, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa é uma primeira razão pela qual nós devemos adorar a Deus em culto. O amor eletivo de Deus é uma razão primordial para a nossa adoração. Ele nos escolheu não por causa de nossas obras ou méritos, mas pela sua graça soberana. Lá em Romanos 11:5, né, diz assim: também agora, neste tempo, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E Efésios 1:3 e 4, que nós conhecemos bastante: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Né? Então, essa é a primeira razão pela qual nós devemos vir hoje à noite para adorarmos a Deus com os corações imensamente gratos, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu você. E se Ele te escolheu e não escolheu outro, isto por si só é um motivo suficiente para cultuá-lo. Então, venha com um coração alegre para dizer: Senhor, logo eu, o grande pecador, né, como nós cantamos, logo eu, o Senhor me deu graça, o Senhor me escolheu, venha com alegria. Segunda razão, Deus nos amou com um amor eterno. O amor de Deus por seus filhos é eterno, imutável. Não depende das nossas ações ou dos nossos comportamentos. Então, o amor de Deus, ele é para sempre. Você vai pecar em alguns momentos, você vai cair em outros momentos, mas Deus não vai deixar de te amar. Deus não deixou de amar Abraão, não deixou de amar Davi, não deixou de amar Jacó, não deixou de amar Paulo. Deus não deixa de amar aqueles que são seus filhos, mesmo quando eles, porventura, pecam. Às vezes alguns irmãos ficam cabisbaixos e, às vezes, se ausentam até da igreja por causa de alguma crise ali, algum pecado talvez contra o qual ele esteja lutando, e a pessoa fica envergonhada às vezes. Não fique assim, não se ausente do culto a Deus pelo fato de você ser um pecador. Nós todos somos pecadores e é por isso mesmo que a gente tem que estar juntos aqui, porque Deus nos amou eternamente. Jeremias 31:3, eu vos amei com amor eterno, com benignidade vos atraí. Isaías 44:2, porque o Senhor tem afeição por Sião, a cidade que Ele escolheu e amou-a com amor eterno. Então, Deus nos elegeu, Deus nos amou com amor eterno. Terceiro lugar, o amor de Deus é imerecido e incondicional. Não há mérito em nós que justifique o amor de Deus, é pura graça e misericórdia. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deuteronômio 7:7, não porque fosses mais numerosos do que outros povos, que o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu. Não é porque vocês são mais ou menos, Deus escolheu porque o amor dele é incondicional, ele quis escolher. Então esta é a terceira razão. A quarta razão, Deus nos escolheu para a salvação. Há um propósito na escolha divina. A eleição de Deus é para a salvação dos seus filhos, de modo que devemos adorá-lo com gratidão.
1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 8, 29, aos que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então Deus quer que nós sejamos salvos, no sentido de que a nossa salvação ela é também uma prática, nós estamos sendo salvos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se você se ausenta do culto, você perde a oportunidade de ser lapidado por Deus, para que a sua salvação se torne ainda mais eficaz e você se torne ainda mais próximo do Senhor. Quinto lugar, o amor de Deus é irreversível. Nada pode separar os filhos de Deus do amor de Deus, que é o fundamento para a nossa adoração. O texto clássico é o texto de Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é irreversível. Se Deus te amou, Ele vai te amar para sempre. Sexto lugar, Deus revela a sua glória no amor que Ele tem para com os seus filhos. Ou seja, quando nós cultuamos a Deus, por causa do amor com que Ele nos amou, nós estamos mostrando ao mundo, mostrando às pessoas que nos assistem no nosso canal, que esse Deus, Ele merece toda a glória, todo louvor, toda honra, por causa do seu ato soberano de escolher um povo. E esse ato revela a grandeza de Deus, a majestade de Deus. 1 de Pedro 2,9 diz, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo comprado por Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma razão para a qual nós fomos criados, irmãos. É exatamente esta, anunciar as grandezas de Deus. Se nós realizamos um culto sem expressão, um culto vazio de sentido, que tipo de glória nós estamos anunciando às pessoas que nos ouvem, que nos veem? Quem é esse Deus que esse povo adora? Imagine se nós perguntássemos isso às pessoas que vêm à nossa igreja, e se perguntassem, quem é esse Deus que esse povo adora? Vocês acham que a maneira como o nosso culto ele é realizado, isso demonstra esta afeição amorosa e esta gratidão pelo Deus que nos escolheu e que nos amou? Efésios 1, 3 e 4 já citamos, né? Mas vou ler novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou, né? A sequência do versículo 5. Sétima razão, a eleição ou o amor de Deus eletivo é a demonstração da soberania de Deus. Então nós devemos adorar a Deus porque Ele é soberano. A soberania de Deus em escolher seus filhos, sem depender da nossa vontade ou do nosso esforço, é motivo de adoração. É motivo de adoração. Romanos 9,16. Não depende, pois, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então nós devemos adorar a Deus em culto, porque a nossa escolha, o amor de Deus por nós, é fruto da sua soberana vontade. Oitava razão, Deus nos amou quando éramos inimigos. Mais uma razão importantíssima, nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Quer dizer, mais uma razão para dizer que não havia motivo algum para Deus nos escolher e nos amar. Deus nos escolheu enquanto éramos pecadores, inimigos, ofensores dele, o que revela a profundidade do seu amor. Você amar pessoas que são próximas, pessoas que são afeitas, é mais fácil do que você amar pessoas que são inimigas, pessoas que são contra você, né?
são seus ofensores. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E 5,10 diz: quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Nona razão e penúltima: a eleição nos dá um propósito eterno de vida. Fomos escolhidos para vivermos para a glória de Deus, e por isso temos razões suficientes para cultuá-lo. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Efésios 3,10, o propósito de Deus é que por meio da igreja, a multiforme sabedoria dele se torne conhecida. Conhecendo Deus e fazendo conhecido, né? Efésios 3,10. A ideia de que a igreja existe para cultuar a Deus e no culto a Deus, pregar o nome de Deus. Evangelizar o povo de Deus por meio do culto a Deus. E, em último lugar, o amor de Deus nos assegura a perseverança da nossa fé. Sabemos que por causa do amor eletivo de Deus por nós, Ele nos sustentará até o fim. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não é? E Paulo responde, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, irmãos, aqui eu resumi 10 razões em torno da escolha eletiva de Deus, ou do amor eletivo de Deus, 10 razões pelas quais nós devemos cultuar o Senhor, e o porquê nós não podemos desprezar quem Deus é no ato da nossa adoração. Observem que o versículo 5 aqui de Malaquias 1 diz, os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então repare que a sequência do texto é, Deus afirma o amor pelo povo, o povo questiona esse amor, Deus responde ao questionamento deste povo, dizendo que Ele ama sim o povo por causa da escolha deste povo, pela eleição deste povo, e então o fato de sermos eleitos nos torna protegidos pelo Senhor, Ele vai destruir os nossos inimigos, e no final nós vamos todos cantar, todos dizer, grande é o Senhor, fora dos limites de Israel. Quer dizer, repare que o culto a Deus, portanto, quando a Igreja do Vale se reúne para cultuar a Deus no culto público, nós estamos aqui basicamente com o propósito de louvar a Deus, reconhecer o amor de Deus por nós, individualmente e também coletivamente, como povo, e por esta razão nós expressamos o nosso louvor a Deus por meio das orações, por meio dos hinos, dos cânticos, por meio da pregação que também glorifica Cristo. Todos os atos do culto são atos que apontam para esta alegria interna de que Deus nos amou sobremaneira, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e por isto nós devemos adorá-lo, cultuá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo, bendizê-lo, todos os modos que nós pudermos fazer, seja cantando, seja orando, seja pregando, de todos os modos, o amor de Deus por nós deve ser a razão, deve ser o combustível principal do nosso culto, do culto que prestamos a Ele. E Malaquias começa exatamente neste ponto, porque se não há amor, todas as outras coisas perdem o sentido. Os irmãos vão ver que o texto vai continuar falando sobre outras coisas, dízimos e ofertas, sacramentos, outras coisas. Mas por que Malaquias começa com o amor? Porque sem o amor não há culto. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13? Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não adianta.
Então, um culto a Deus, em que você oferece o seu próprio corpo para ser queimado, veja o exagero de Paulo, né? A hipérbole que Paulo utiliza. Imagine alguém entregar um próprio corpo para ser queimado. É uma expressão extrema, né? Paulo está falando, não adianta nada se isso for feito sem o reconhecimento do amor. Ainda que você fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada resultará. Então observem que o amor é de fato, como diz Paulo no outro lugar, o vínculo da perfeição. Tudo começa aí. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então, irmãos queridos, nós precisamos amar o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. O culto da Igreja do Vale precisa ser um culto amoroso. Nós precisamos preparar os nossos corações, as nossas mentes, ao longo do dia, ao longo da semana, para chegarmos aqui e expressarmos este amor por Deus. Os nossos cânticos são cânticos tão preciosos, letras tão profundas que às vezes nós cantamos. Este mesmo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Letras tão profundas e às vezes nós não expressamos com a alegria do nosso coração, não é? Hinos preciosos que nós cantamos, orações que nós fazemos juntamente com os nossos irmãos. Portanto, queridos, Malaquias nos chama para uma vida de piedade, de devoção, de amor a Deus. Deus nos ama. Não duvide do amor de Deus, em hipótese alguma. Ele te ama. Não duvide disso. Ele está cuidando de você. Ele está destruindo os inimigos por sua causa. Ele não vai te abandonar. Então, cultue esse Deus com toda a força, alma, coração e entendimento.